Segundo aos Coríntios 9:5. Eu vou ler na Nova Almeida atualizada. A Escritura diz: portanto, julguei necessário recomendar aos irmãos que me precedessem na visita a vocês e preparassem de antemão a oferta que vocês prometeram, para que seja pronta como expressão de generosidade e não de avareza. Eu quero tomar esse texto como nosso ponto de partida. Paulo, começa dizendo: eu julguei necessário. Eu particularmente gosto da maneira como ele apresenta o assunto. Em algumas outras versões, você vai ler julguei conveniente, importante. E diz: julguei necessário fazer o quê? Enviar uma comitiva, que o precedesse, que fosse à frente dele, com uma missão muito clara e específica. Esses irmãos iriam antes de Paulo, a fim de, como ele mesmo diz aqui no versículo 5, preparar de antemão a oferta prometida. O que significa preparar a oferta? Outro dia alguém me perguntou num dos nossos cultos: pastor, por que sempre alguém tem que dar uma pregadinha antes da oferta? Eu falei: nós gostamos sempre de preparar vocês para a oferta. E um dia ele me perguntou: o que é preparar? É avisar que vai rolar? Falei: não, todo mundo sabe que vai acontecer. Foi tentar engajamento? Eu falei: não, normalmente as pessoas já estão engajadas. Ele falou: então o que é preparar? Eu abri esse texto de Paulo e falei: olha o que Paulo está dizendo. Enviou gente para preparar. Preparar não era dar notícia. Gente, vai ter uma oferta, estamos avisando para ninguém ser pego de surpresa, porque eles já sabiam. Não era uma tentativa de promover engajamento, compromisso, porque eles já estavam compromissados. Como sabemos que eles tanto já sabiam, como estavam compromissados? Ele diz: preparar de antemão a oferta que vocês prometeram. Se os coríntios tinham prometido, eles tanto sabiam, como já estavam envolvidos. Então, que preparação é essa? Ele termina dizendo: para que ela esteja pronta como expressão de generosidade e não de avareza. Eu quero tomar emprestada essa frase de Paulo, expressão de generosidade, como tema do meu ensino, da mensagem dessa noite. O que significa isso? Significa que nossas ofertas expressam, comunicam, falam algo. Eu gosto de dizer que há uma linguagem por trás das ofertas. As ofertas falam. Hebreus 11:4 diz que a oferta de Abel ainda fala. Falou no dia, continua falando até hoje. Então, normalmente elas comunicam o quê? O que está no coração de alguém. Então, quando ele diz para que esteja pronta como expressão de generosidade e não de avareza, ele está dizendo que uma oferta tanto pode expressar generosidade como avareza. Antigamente, a minha definição de generosidade era disposição de dar. De avareza era indisposição de dar. Mas se a Bíblia está dizendo que ao dar, alguém pode expressar avareza, então avareza não é indisposição de dar. Se generosidade fosse disposição de dar, qualquer ato de doação já seria generoso. Mas a Bíblia também não diz isso. Então, pastor, o que é generosidade? Já que a intenção era levar os irmãos a expressarem generosidade. Vamos ler os versículos seguintes. Versos 6 e 7 de 2 aos Coríntios 9. No 6 ele diz: isso afirmo, aquele que semeia pouco, também colherá pouco. E o que semeia com fartura, também colherá com fartura. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração. Algo que a gente tem que perceber é que contribuição começa no coração. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade. Porque Deus ama quem dá com alegria. A primeira coisa que eu quero destacar essa noite é que o coração com que ofertamos, contribuímos, doamos, presenteamos, o coração com que ofertamos faz toda a diferença. Você pode repetir isso? Diga: o coração com que ofertamos faz toda a diferença. Então, quando entendemos essa verdade, eu creio que esse é um ponto de partida. Aliás, na palavra que eu mencionei, que compartilhamos em dezembro do ano passado, está disponível no canal do YouTube da Pastor de São Paulo, uma questão de honra, nós falamos disso. Ontem, falando sobre as primícias, falamos disso, Porque é que Deus aceitou
né? Ou se agradou de Abel e da sua oferta, mas não de Caim e da sua oferta. Tudo aponta na direção do coração. Aliás, quando eu falo aqui do coração, algo que eu quero destacar dentro do que estamos ensinando, é que nossa missão aqui esses dias é te ajudar a entender a importância de fazer a coisa certa, do jeito certo. Nossa intenção é promover um seminário desse, né? Eu digo, nossa intenção, que eu venho não apenas como convidado, mas parceiro mesmo da igreja, é te ajudar a fazer a coisa certa do jeito certo. Não é a tentativa de melhorar a arrecadação, né? Aliás, Deus seja louvado, porque o testemunho que a gente tem é de fidelidade, de generosidade. Aliás, basta ver toda a estrutura que em tão pouco tempo a igreja já tem, e como diz meu pastor, isso é só o começo. A ideia é ajudar a promover o entendimento de que nós temos que fazer a coisa certa do jeito certo. Então deixa eu explicar um pouquinho isso, para você entender como é importante a questão do coração. Tiago 4,2 diz, nada tendes porque não pedis. Tem crente que não recebe de Deus porque não pede. Mas o versículo seguinte, Tiago 4,3 diz, pedis e não recebeis. Mas peraí, um não recebe porque não pede, mas o outro pede e não recebe. Nesse segundo caso, Tiago diz, pedis e não recebeis porque pedis mal. Então quando você faz a coisa certa para receber de Deus, que é pedir, mas faz do jeito errado, não funciona, não dá resultado. Nós vamos deixar para explorar a definição de pedir mal depois. Outro exemplo bíblico para nos ajudar a ver a mesma verdade, o caso da ceia do Senhor. Paulo escreve aos Coríntios, e no capítulo 10, ele vai falar mais sobre a ceia no capítulo 11, mas no capítulo 10, verso 16, ele usa a seguinte expressão, o cálice da bênção que abençoamos. Quando ele chama o cálice de o cálice da bênção, e depois ele diz que abençoamos, ele não está dizendo só que é cálice abençoado. Nós tanto recebemos abençoando, bem dizendo, mas também a bênção. No momento da ceia, a Bíblia diz que nós temos comunhão com o corpo e o sangue do Senhor. Aliás, o que nós chamamos de ceia, no inglês se chama comunhão, porque a ênfase do versículo 10, em muitas igrejas pelo mundo, né, o nome disso é comunhão. E apesar de não crermos na doutrina da transubstanciação, que os elementos literalmente se transformem, nós não podemos negar que comungamos com o corpo, né, e o sangue do Senhor. Logo, a bênção nisso. Quantos creem que são abençoados na ceia? Mas Paulo diz assim, examine-se o homem a si mesmo. Porque ele diz, qualquer que comer ou beber de modo indigno será réu de juízo. Porque se fizer a coisa certa para ser abençoado, que é cear, mas fizer do jeito errado, não funciona. E não é diferente o assunto quando falamos de contribuição. Caim, ao ofertar, fez a coisa certa? Sim, mas do jeito errado. Ananias, ao ofertar, fez a coisa certa? Sim, mas do jeito errado. E os dois do jeito errado não era o que fizeram, era o como, era o coração por trás daquilo. Então algo que nós precisamos de fato entender é que quando Deus nos chama a esse lugar de andar em generosidade e não avareza, é um alinhamento de coração. Paulo não está dizendo que espera que os irmãos prestem generosidade pensando no retorno do investimento num projeto. Aliás, escrevendo aos Filipenses, ele diz em Filipenses 4, se não me engano, verso 17, ele diz, não que eu procure o donativo, e sim o fruto que cresça para a vossa conta. Paulo está dizendo, não estou interessado no que é que vocês vão entregar, mas no que é que o ato de vocês entregarem vai liberar sobre a vida de vocês. E esse liberar, eu quero te mostrar hoje à noite, não é mera e simplesmente a colheita de algo que você plantou. O que Deus libera quando fazemos isso é maior do que imaginamos. Aliás, só a colheita por conta dessa liberação. E é dessa liberação que eu quero gastar um pouquinho de tempo falando. Mas antes de passar para o segundo tópico, ainda falando dessa questão do coração, duas coisas que eu ainda queria enfatizar. Em primeiro lugar, eu de fato acredito que Deus quer, né, que eu e você possamos expressar, revelar quem Ele é nessa terra. E algo que Deus é, e nós não podemos negar, é generoso. João 3,16 diz, Deus amou o mundo de tal maneira que deu. A maior expressão do amor de Deus é definida pelo seu poder, sua capacidade de dar, de doar.
Tiago 1,5 diz: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos, não alguns, não a maioria, a todos dá liberalmente. Deus é liberal. Outras traduções dizem que Ele dá generosamente. Deus é generoso. Nós sabemos disso. Agora, Efésios 5,1 diz que nós devemos ser imitadores de Deus como filhos amados. O prazer de Deus é que eu e você possamos agir, nos conduzir de tal forma que a gente, de fato, o revele quem Ele é nessa terra. A palavra de Deus diz em 1 João 3,16: nisso conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, portanto também nós devemos dar nossa vida pelos irmãos. A Bíblia não está só dizendo Cristo deu sua vida e a gente só usufrui. A Bíblia diz, e nós também temos que dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Ele segue e diz, portanto, ele não está falando de necessariamente morrermos na cruz, mas ele diz no 17, ora, se alguém possui recursos desse mundo e vê seu irmão passar necessidade, mas fecha o coração para essa pessoa, que tudo começa no coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem da boca para fora, mas de fato e de verdade. Todo pai tem prazer quando percebe que inspirou de alguma forma seus filhos, a quererem reproduzir o que eles veem nele. Ainda que sejamos versões limitadas, imperfeitas. Eu lembro quando meu filho Israel tinha mais ou menos uns 14 anos de idade, ele falou uma das coisas mais gostosas, mais gratificantes que eu como pai já ouvi em toda a minha vida. Não foi a única vez, mas foi a primeira vez que eu percebi o quão sério era a declaração dele, o quanto entendia. Ele um dia olha para mim e diz, pai, quando eu crescer eu quero ser que nem você. Eu falei, é mesmo, filho? Ele falou, é mesmo. Eu quero pregar como você prega, eu quero mover nos dons do Espírito como você move. Eu falei, mas acima de tudo, eu quero ter o caráter que o senhor tem. Eu falei, o que é que você entende de caráter, garoto? Ele falou, estou de olho em você há muito tempo. Ele puxou eventos dos 2 últimos anos que eu não tinha noção que ele estava de olho e percebendo. Quando aconteceu aquele episódio, o senhor agiu assim. Quando aconteceu aquele outro, o senhor agiu assim. E ele conhece a versão sem cortes, dentro de casa, aquela que não tem encenação. E eu fiquei olhando aquilo, agradecendo a Deus, Senhor, pela sua bondade e misericórdia, mesmo sendo alguém perfeito, eu consegui inspirar esse menino a desejar alguma coisa. Pensa na coisa mais gratificante para um pai. Quando minha filha tinha mais ou menos uns 10 anos de idade, ela soltou uma preciosidade. Na época eu até achei que foi um pouquinho de esperteza ao longo do tempo, ela vem sustentando isso, já há mais ou menos aí uns 10 anos. Eu lembro que nós voltamos num casamento, e o assunto, a conversa no carro era casamento. Ela me fez uma pergunta, papai, por que que o pai entra com a noiva para entregá-la para o noivo? Eu falei, filha, quem inventou isso? Não sei, mas vou dizer por que que a gente repete, sustenta o padrão. Comecei a apresentar princípios bíblicos. No meio dessa conversa do casamento, ela falou assim, já até sei o tipo de marido que eu quero. Pensa no pai ciumento, pelo menos na época. Aí acendeu aquele vulcão, para entrar em erupção. Na hora que ela falou, minha esposa, mulher de Deus, sábia. Primeiro ela já conhece o marido, sabia a reação que eu como pai teria. Mas ela já de olho na minha cara, quando ela viu o início da minha reação, ela rapidinho já me fez um sinal, tempo. Ela bateu e fez assim, ouça primeiro, fale depois. E eu, antes de falar alguma coisa, minha vontade é dizer, o que você entende disso? Você tem 10 anos de idade, você não sabe o que é casamento, você não sabe o que é escolher alguém. Minha vontade era soltar já os cachorros, porque misturou o assunto do ciúme. Engoli aquilo, respirei e falei, e que tipo de marido seria esse? Ela só olhou para mim, sorriu e falou, alguém que me trate como você trata a mamãe. Eu pensei, ainda bem que eu não falei mal. Ainda bem que eu falei que ela não entende nada. Mas só para não perder, eu falei, difícil vai ser achar um desse, menino. Mas sabe, ver meus filhos de alguma forma olhando e dizendo, pai, conhecendo suas limitações, suas imperfeições, você me inspira. Para mim é uma das maiores gratificações que eu tenho como pai. Só não supera o que João chama a maior alegria de ver os filhos andando na verdade. Agora, eu e você precisamos entender que Deus como pai espera isso de nós. Que nós sejamos imitadores dele como filhos amados.
E eu tenho dito para Deus há muito tempo, eu quero ser mais parecido com você, e Deus é generoso. Mas, além de entender que é um alinhamento de coração, que é algo que Deus quer ajustar aqui do lado de dentro, até o porquê, porque Ele quer se revelar, eu quero falar um pouquinho do que eu disse que falaria, que é quando Paulo diz, eu não procuro o donativo, e sim o fruto que cresça para a conta de vocês. O que é o fruto que cresce para a conta? Não é apenas porque quem planta colhe, como ele diz no versículo 6. Não é apenas porque existe bênção financeira, material, e não se limita a isso, obviamente, mas também não exclui essa área quando damos. A segunda coisa que eu quero construir com você, olhando as Escrituras, é que a nossa atitude, ela determina a revelação de Deus que nós temos. Você pode repetir isso comigo? Diga, minha atitude determina a revelação de Deus que eu tenho. O que eu quero dizer com isso? Nós precisamos compreender que muito daquilo que Deus vai mostrar para mim e para você a respeito de quem Ele é, está atrelado à atitude que nós temos diante dEle. Então deixa eu dar um exemplo. Eu gosto de dizer que quando criança, eu sou daquele time, daquele grupo de pessoas que teve um pai só. Ultimamente eu brinco, isso aqui está mudando, daqui a pouco vai virar testemunho, né? É coisa rara, mas tive um pai só. Mas esse um pai só, às vezes tinha um comportamento tão distinto. Não é que ele sofria de bipolaridade, nada disso. Mas ele chegava em casa e encontrava a versão sorridente, contente, feliz de papai. Às vezes chegava em casa e encontrava a versão austera, severa, brava, ou como a gente dizia no interior de São Paulo, onde me criei, braba, né, do papai. Eu, por exemplo, nunca apanhei por tirar nota boa na escola. Se chegasse com um boletim de boas notas, versão sorridente do papai. Mas quando algum vizinho fazia uso do disque denúncia, para comunicar algum delito leve que eu ou meus irmãos, ou eu e meus irmãos havíamos praticado, aí a gente ia descobrir a versão brava do papai. Porque muitas vezes aquela mudança de comportamento era apenas provocado pelas nossas ações e atitudes. Um dia eu estou andando no corredor da igreja, vejo dois irmãos no que parece ser um embate teológico. Eu sempre confesso para todo mundo, eu gosto de colher as pérolas de sabedoria no meio do povo. Um parecia estar advogando a bondade de Deus, outro a severidade de Deus. Estou passando, já andando devagar, querendo pegar o máximo que eu posso daquela conversa. Um deles falou, pastor, já que o senhor está aqui por perto, não pode ajudar a gente? Eu falei, o que é? Ele falou, nós estamos numa discussão, ajuda a gente aqui. Deus é bom ou é severo? Aí eu falei, olha, eu tenho duas respostas para dar. Número 1, Ele não é um ou outro, Ele é os dois. Me olharam como assim? Falei, Romanos 11:22 fala da bondade de Deus e da severidade de Deus. Não existe um Deus que é só bondoso, não existe um Deus que é só severo. Ele é tanto um quanto o outro. Aí eles falam, mas se o senhor já respondeu que Ele é os dois na primeira resposta, qual é a segunda que o senhor tem? Eu falei, a segunda é depende. Como assim depende? Eu falei, qual dos dois você vai descobrir que Ele depende de você. O mesmo texto, Romanos 11:22, diz, para com os que caíram, para com os que creram, manifestou bondade. Para com os que caíram, severidade. Então, dependendo da sua conduta, você vai ter a revelação de Deus, do mesmo jeito que eu, quando criança, tinha do meu pai em casa. E quando você olha ao longo das Escrituras, eu não quero me estender demais, não quero ser exaustivo, mas eu quero que você me acompanhe no Salmo 18, versos 25 e 26. E eu quero te mostrar mais uma declaração que nos mostra isso, de que a revelação de Deus está condicionada à nossa atitude. Verso 25 e 26 de Salmo 18 dizem, para com quem é fiel, fiel te mostras. A NVI traduziu esse texto, né? Te revelas fiel, porque se mostrar é se revelar. O texto continua e diz, com o íntegro, também íntegro. Com o puro, puro te mostras. E com o perverso, inflexível. Para quem é fiel, Deus se mostra o quê? Fiel. Para quem é íntegro, Deus se mostra íntegro. E para quem é puro, Deus se revela puro. Ele não se revela puro por fiel. Ele não se revela fiel por íntegro. Ele não se revela íntegro por puro.
Por fiel, reciprocidade, ele se revela fiel. Por íntegro, reciprocidade, ele revela integridade. Para o puro, reciprocidade, ele revela pureza. Se você segue essa linha de pensamento bíblico, desde a bondade que estamos falando aqui, para com o generoso, Deus vai se revelar o quê? Generoso, reciprocidade. Uma atitude de generosidade te leva a uma revelação da generosidade de Deus. Já vou dar mais base bíblica para isso. Mas o texto não diz que para com o perverso Deus se mostra perverso, porque não há perversidade em Deus. Então para o perverso Deus olha, Deus não fala desse jeito, só meu jeito de falar, e diz: para você é cabeção, não tenho nada para te mostrar. Eu simplesmente sou inflexível, não me inclino e não te mostro nada. Agora, se você segue essa linha de pensamento, para com avarento, Deus não se mostra avarento, que não há avareza em Deus. Mas vai dizer para você, mão de vaca, eu não tenho nada para revelar, inflexível. Então eu quero te mostrar, por meio de 2 exemplos bíblicos, que uma atitude de generosidade te leva à revelação da generosidade de Deus, mas que uma atitude de avareza, te cega em relação à revelação da generosidade de Deus. E eu quero que você possa levar em conta quem foi o camarada na Bíblia que teve a revelação do Deus de provisão, a ponto de chamá-lo, chamar o próprio Deus de Jeová Jireh, o Senhor proverá. Quem foi? Abraão. Pelo menos um, gente. Abraão, em Gênesis 22. Agora pergunta, o que é que aconteceu com Abraão antes de ter a revelação de que Deus é o Deus de provisão? Ele se dispõe a entregar o que ele tem de melhor a Deus, o seu próprio filho. Porque a revelação da disposição de Deus de dar, normalmente é condicionada à sua atitude a respeito do assunto. E o que é interessante é que a revelação de Abraão não se limita apenas a algo material. A gente usa muito a expressão Jeová Jireh para falar de provisão material e financeira. A provisão de Deus não se limita, também não exclui, mas não se limita a questões financeiras. Quando Abraão e seu filho estão indo para o sacrifício, a Bíblia diz que o menino faz uma pergunta, diz: papai, a parada aí que nós estamos indo para resolver, não um sacrifício? O senhor não esqueceu nada não, papai? Como assim, meu filho? O senhor está levando a lenha, o fogo, o cutelo. Cadê o animal do sacrifício? Quem que vai sacrificar não leva o principal. Você imagina alguém entrando no poço, falando para o frentista: enche o tanque, mas chegou a pé. O frentista vai dizer: o senhor esqueceu nada não? Tinha que ter uma moto, um carro, uma caminhonete, tinha que ter tanque para encher o tanque. Aí falou: papai, cadê o animal do sacrifício? Abraão responde: Deus proverá para si o animal do sacrifício. Durante muito tempo, para mim, o que Abraão fez foi só despistar o menino. Foi só não explicar quem era o sacrifício. Até porque eu pensava: se eu sou Isaac, e o velhinho fala: o sacrifício é você, então me pega na corrida. Partiu para longe daqui. Mas o que Jesus explica no Evangelho de João é extraordinário. Jesus diz no capítulo 8 do Evangelho de João: Abraão viu o meu dia e se alegrou. Os judeus dizem: você não tem 50 anos, vai dizer que você e Abraão trombaram por aí. Jesus só disse: Abraão viu o meu dia. Quando que Abraão viu o dia? No momento em que ele diz para Isaac: Deus proverá para si o cordeiro. Você conhece a história. Na hora que ele está para sacrificar o menino, o anjo do Senhor brada do céu e diz: não faça isso. Gente, eu fico tentando imaginar a tensão de um pai. Eu sou pai. Sou pai ao quadrado, sou vô. Fico tentando imaginar a tensão. No início do capítulo 22, Deus ainda fala assim para ele: pega o teu filho, teu único filho, o filho é quem ama. Um dia eu falei para Deus: fala sério, precisava lembrar isso tudo. Teu filho, o único filho, o filho que você já é difícil entregar, o Senhor ainda parece estar dificultando. Aí na hora que ele está para descer o cutelo, a voz brada diz: não faça isso. Eu gosto de ler a Bíblia tentando me imaginar lá dentro, se fosse comigo. Eu acho que eu gritaria de volta: se decida, se eu quero ou não quero o menino. Eu imagino, se eu gritasse isso, a voz gritaria de volta: eu nunca quis o menino. O que eu queria era a sua disposição de dar. Pega o menino de volta e de lambuja eu te dou uma descendência numerosa. Deus nunca quis esvaziar ninguém.
mas ele precisa nos levar a um lugar de alinhamento do coração. Quem está entendendo? Mas no momento que Abraão tem a revelação, Deus proverá para si o cordeiro, e nesse momento que o Senhor fala, né, o que diz, ele olha e tem um animal enroscado pelo chifre num arbusto. E normalmente a gente pensa, o Deus proverá para si era só o substituto do Isaac. Onde Jesus diz, Abraão viu o meu dia. Jesus está interpretando isso da seguinte forma, e não discuta a Bíblia com o próprio verbo. Ele é que sabe das coisas. Quando ele diz, Abraão viu o meu dia, no momento que Abraão vira para Isaac e diz, Deus proverá para si o cordeiro, ele não só está profetizando, na hora H, você escapará da morte por um cordeiro substituto, mas ele está dizendo, um dia, cada um de nós não precisará morrer, porque Deus proveu um cordeiro antes da fundação do mundo, que vai substituir cada um de nós. Agora, gente, quem nessa altura do campeonato, do início da revelação bíblica, entende que Deus tem um plano de mandar um filho? Paulo, no Novo Testamento, com todo o conhecimento de toda a lei, que na época de Abraão nem tinha sido escrito, né? Fala que Cristo é um mistério oculto desde os séculos. Como que Abraão entende que Deus tem um filho para dar? Porque no momento que ele se dispõe a dar o seu filho, a atitude de entregar o próprio filho, abre os seus olhos para que ele tenha uma revelação de que Deus um dia entregaria o seu próprio filho. Porque a sua atitude determina a revelação de Deus que você tem. Quando nós aprendemos a andar em generosidade, a maior recompensa não é o resultado. Eu vou falar disso daqui a pouco, porque isso inevitavelmente acompanha a revelação. Mas quando Paulo fala, eu não estou atrás do donativo e sim do fruto que cresça para conta de vocês, não é meramente a bênção voltando, é o seu entendimento, é a revelação que permite que depois você viva o resultado. Agora, a mesma Bíblia me faz perceber que quando alguém indispõe o coração, escolhe andar, né, em avareza em vez de generosidade, normalmente seus olhos se fecham para a revelação do Deus provedor. E deixa eu te dar um exemplo bíblico disso também. Marcos capítulo 8. Vamos começar no versículo 1. Evangelho de Marcos capítulo 8, verso 1. O texto diz assim, naqueles dias, quando outra vez se reuniu grande multidão, esse outra vez, é porque agora o que vai ser relatado é o segundo milagre da multiplicação de pães e peixes. O primeiro você lê em Marcos 5, aqui em Marcos 8 é a segunda multiplicação. A maior parte das Bíblias tem um subtítulo, um capítulo ali em cima que identifica isso. Naqueles dias, quando outra vez se reuniu grande multidão e não tendo o que comer, Jesus chamou os discípulos e lhes disse, tenho compaixão dessa gente, porque já faz 3 dias que eles estão comigo e não têm o que comer. Se eu os mandar para casa em jejum, Jesus está dizendo o problema não é agora. Não são os 3 dias. Ele diz, é o tempo de viagem que eles ainda têm para casa. Ele diz, desfalecerão pelo caminho. Alguns deles vieram de longe. Quando Jesus fala isso, de novo, vamos tentar ler a Bíblia, eu gosto de ler dessa forma, me colocando lá dentro. Eu imagino que talvez o que Jesus mais esperasse fosse um pouco de empolgação dos discípulos. Que pelo menos um deles dissesse, faz a parada do pão. Aquilo foi insano, mestre. Mas em vez disso, o que é que eles falam? Olha o versículo 4. A resposta deles a Jesus é uma pergunta que eu decidi por mim mesmo, eleger uma das perguntas mais estúpidas que você vai encontrar nas Escrituras. O texto diz, mas os discípulos lhe responderam, como poderá alguém saciá-los de pão nesse deserto? Gente, eles estão na frente de Cristo, Deus Emanuel, Deus encarnado, a maior fonte de provisão. Se ele nunca tivesse operado esse milagre, a gente dava um desconto. E dizia, os caras não tinham noção do que podia acontecer. Mas eles já tinham visto, já tinham testemunhado. Mas não só não pediram para Jesus fazer, quando eles olham para Jesus, diz, de onde poderia alguém, aparentes, incluindo o Senhor, fecha aparentes, fartá-los de pão nesse deserto? É muita cegueira. Agora, qual o motivo da cegueira? Vamos continuar lendo. Versículo 5. Então Jesus perguntou, quantos pães vocês têm? Eles responderam, 7. Isso aqui é uma palavra-chave. Verso 6. Então mandou o povo assentar-se no chão.
E pegando os 7 pães, partiu-os após ter dado graças, deu aos seus discípulos, para que esses os distribuíssem, repartindo entre o povo. Tinham também alguns peixinhos, e abençoando-os, mandou que esses igualmente fossem distribuídos. Comeram e se fartaram. E dos pedaços restantes recolheram 7 cestos. Eram cerca de 4.000 homens, então Jesus os despediu. Logo a seguir, tendo entrado no barco juntamente com seus discípulos, então Jesus já operou a multiplicação, agora eles entram no barco. Vamos pular para ganhar tempo. Versículo 14. Eu quero te mostrar agora que não tinham 7 pães nessa história, sim 8. Versículo 14, ora, os discípulos se esqueceram de levar pão. E no barco não tinham consigo senão um só. Se eles esqueceram de levar pães, e no barco tem um pão, aquele pão estava lá o tempo todo. Aí quando Jesus pergunta quantos pães tem, eu não acho que alguém já estava esperando a resposta de 7. Eu creio que eles tiveram se organizar, uma multidão, era muita gente. Imagina os 12 distribuindo, vamos fatiar aqui, dividir em 12 grupos, cada um vai, faz o levantamento, volta com a logística. Aí imagina a turma voltando, e aí Pedro, diz aqui não rolou nada, e aí André, não. E aí João, aqui também não. Né? E pergunta Felipe, diz aqui um. Né? E o Judas, o outro, aquele, a gente não gosta de falar dele. Aí, aqui tem 2, eles chegam à conclusão. Bom, somados todos os pães, 7 da turma e o nosso do barco, vamos dizer para Jesus, tem 8. Alguém diz, 7. Mas tem 8. 7. Deixa o nosso quieto. Mas deixa o nosso quieto. Na primeira vez tinha mais gente. E só 5 pães ele resolveu. Agora tem menos gente. 7 pães. Deixa o nosso quieto. E deixaram deles quieto. Eu particularmente acredito que 5 dos 12 estão metidos na conspiração do pão escondido. Ou como eu posso dizer em São Paulo, porque no resto do Brasil dizer, é difícil dizer isso, o pão mocosado. O que ficou no mocó, escondidinho. Olha o que acontece. O texto diz no 15. Jesus os preveniu dizendo, fiquem atentos e tomem cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. O Evangelho de Mateus explica que Jesus está falando da doutrina, do ensino, quando ele usa o termo fermento. Porque era contagiante. Mas porque ele só ouve em fermento, ele só pensa em pão. Então o verso 16 diz, eles começaram a discutir entre si, dizendo, ele diz isso porque não temos pão. Acharam que estava levando bronca porque não tinha pão para a viagem. É aqui que Jesus, apesar de toda a sua classe, a sua jesuicidade, ele dá uma prensa nos discípulos. Olha o verso 17, tenta ver pela conversa se você acha que Jesus está feliz com eles. Jesus percebeu isso e perguntou, por que vocês estão discutindo sobre o fato de não terem pão? Vocês ainda não percebem nem compreendem? Têm o coração endurecido? Tendo olhos não veem, tendo ouvidos não ouvem? Você acha que com esse tom, coração endurecido, não compreende, não percebe, tem olho não vê, ouvido não ouve, Jesus está feliz? A pergunta segue, ou as perguntas, e diz assim, não se lembram de quando partiu 5 pães para os 5.000? Quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? Eles responderam 12. Então não era amnésia, todo mundo lembrava do primeiro milagre. Verso 20, e de quando partiu 7 pães para os 4.000? Essa tinha acabado de rolar. Quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? Responderam 7. Jesus não pergunta só se vocês lembram, ele diz da primeira vez, quanto sobrou? Os caras dizem 12. E agora? Eles respondem 7. O que é que Jesus diz no 21? Vocês ainda não compreendem? Ou como diz a tradução da Bíblia, na linguagem de hoje, do pastor Luciano Subirá, minha própria versão, estilo mineira, diz, caiu a ficha dos 6, não? Como é que vocês não entenderam? Agora, olha a analogia de Jesus, na primeira sobrou quanto? 12. E agora, 7. Ele diz, entenderam não? Por que sobrou 12 cestos cheios na primeira? Porque cada um dos 12 voltou com o seu cesto cheio. Mas agora 5 deles voltam de cesto vazio, enquanto 7 tem cesto cheio. O que me faz acreditar que 5 estão metidos na conspiração do pão mocosado. E eu tenho a cisma, a Bíblia não diz
que Tomé e Judas faz parte dos 5. Um pela incredulidade, o outro pela avareza. O que é que textos como esse nos mostram? Que quando alguém não tem disposição de compartilhar o que é seu, isso não necessariamente vai impedir Jesus de alimentar a multidão. Eu já vi pregadores dizendo, se você não contribuir com a obra de Deus, a porta da casa de Deus vai fechar, as almas vão se perder. Irmão, se você não contribuir, a porta da casa de Deus vai fechar coisa nenhuma. Jesus disse, edificarei minha igreja. Ele faz isso comigo ou semigo, com você ou sem você. Agora, quem não coopera, o que ele perde é a oportunidade de ter cesto cheio depois.